queijo político. Você vê só, você viu o Lula agora falando alguma coisa de segurança pública? Não viu. Está tendo essa operação toda no Rio de Janeiro. O que, que ele faz? Como ele não quer, ele quer enganar a população, que é diferente da nossa motivação, mas ele quer enganar a população no período eleitoral, ele não quer se desgastar defendendo os traficantes que foram mortos pela polícia. Então ele manda o Lewandowski, ele manda o diretor-geral da Polícia Federal, e esses daí é que ficam no holofote se desgastando pelo Lula. Quando ocorria alguma crise, alguma coisa, quem tinha que se expor era sempre o presidente Bolsonaro. Eu vejo isso daí como algo negativo. Não que ele precise se esconder igual o Lula está fazendo. As autoridades brasileiras, muitas das vezes, não querem Para não um querem pouco, enxergar. Alice. Para um pouco para a gente poder comentar esse pedaço, porque eu sei que você tem outras falas aí do Eduardo Bolsonaro. Coitado, ele quebrou a cara, porque ele disse que o Lula ficava se escondendo. Isso logo no dia em que o Lula resolveu falar lá em Belém do Pará, onde ele está por ocasião da COP30. A imprensa internacional veio e perguntou para o Lula, mas vem cá, e aí? E aquela barbaridade que aconteceu na semana passada lá no Rio de Janeiro? Porque é de barbaridade que se trata, é de chacina, é de massacre. E o Lula respondeu: olha, foi uma operação desastrosa. Aquilo ali foi uma matança. Eu estou resumindo a fala do Lula. A fala é maior. Mas o forte da fala do Lula é ele definir o que aconteceu no Rio como matança. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, certamente porque está fora, ou certamente de má vontade, e diz: não, o Lula está se escondendo, ele não disse o que é que ele achou. Ele disse o que é que ele achou. Ele disse que foi uma operação desastrosa e disse que foi uma matança, porque é o que foi, né? Foi uma matança, 121 pessoas mortas. 121 de uma vez, numa única operação. Agora, tem uma outra fala do Eduardo Bolsonaro. Aí, Alice, ponha ele falando alguma Por outra coisa sobre conveniência própria. Qual Tarcísio. conveniência própria? Ninguém quer sofrer na mão do Moraes, ninguém quer tomar uma condenação da STF. Você vê aí mais uma vez o Cláudio Castro. Cláudio Castro fez uma operação sensacional, Polícia do Rio de Janeiro, apoio total à Polícia do Rio de Janeiro. Né? Derrubou mais de 100 vagabundos. Agora está aí o processo dele no TSE indo adiante. Então, é contra isso daí que a gente está Ah, lutando. Eu sou. para aí, quer Ai, ai, dizer, ai. ele agora, ele reclamava muito do Alexandre de Moraes, porque o pai dele estava sendo julgado e o processo estava indo adiante. Aí ele agora reclama da justiça porque o processo do Cláudio Castro está indo adiante. Ele não quer que vá adiante processo nenhum em relação a ninguém que tenha feito crime e que seja da direita. Apenas isso. Seja da turminha dele, do tarifaço. O pai, agora o Cláudio Castro, que segundo o Dudu, matou lá uns 100 vagabundos. 100 vagabundos. 100 vagabundos. Foram 121, mas não interessa. São vagabundos todos. É assim que a direita vê as coisas. Agora, tem uma fala dele também ali, senão a gente vai ficar correndo atrás de outras falas e encontrando outras, onde ele fala da candidatura dele, Eduardo Bolsonaro, a presidente. E fala de Tarcísio de Freitas, também governador de São Paulo. Cadê? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Ele é conectado ao pessoal da Faria Lima. Isso é bom até determinado ponto, tá? Você ter um trânsito com o mercado financeiro, né? Ele é uma pessoa que não é vinculada a escândalos de corrupção, legal. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito, por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. Então, é por isso que eu acabei me opondo, porque estavam tentando me abafar de maneira interna, e eu levantei minha mão e falei, ó, eu sou uma opção, tá? Não me tira do páreo, não. E ainda assim me tiraram. Muita gente me tirando de pesquisa, às vezes aparecem alguma aí para presidente, outras não, etc. Mas para quê? Para tentar me enfraquecer. Para tentar Agora, mais uma vez, enfraquecer. se eu apresento
um projeto de país concorrendo numa eleição de 2026, eu faço um estardalhaço. Então, o presidente de direita ele só vai poder botar adiante um plano de direita se for, né, se ele tiver uma maioria dentro do Congresso Nacional. Eu acho que Tá a bom, população brasileira está Ulisses? cada vez mais. Olha, só vou dizer uma É, coisa para o Eduardo: é melhor te tirarem das pesquisas, porque quando seu nome é colocado, você é o que tem a maior rejeição e a menor chance de vencer o Lula. A maior mas disparidade de votos entre um candidato à oposição e o Lula é exatamente com o seu nome ali posto. Então peça para tirarem o seu nome. Aí vão estar preservando a sua imagem, na verdade. Mas prossiga, Nola. agora ele sabe que ele. Primeiro, ele sabe que não será candidato, ele vai se tornar inelegível. Assim como o pai. É incrível isso, né? Deve ser uma maldição. É, Antigamente tá no se falava da DNA. maldição da Casa da Dinda, que era onde morava o Fernando Collor quando presidente da República. Agora deve ter alguma maldição aí do condomínio onde mora o Bolsonaro. Porque o pai, já inelegível, finzinho de período que o separa da prisão em regime fechado, e o Eduardo lá nos Estados Unidos se diverte, vai ali na Disney, vai a alguma coisa, é visto nos arredores da Casa Branca. Eu adoro essa expressão, arredores da Casa Branca, porque tem vários coleguinhas que têm fontes de informação nos arredores Nos da Casa Branca. Eu arredores. não sei o que é ali os arredores da Casa Branca. Mas, enfim, o Eduardo sabe que não será candidato. Ele está fazendo isso aí para se manter na mídia, e consegue se manter na mídia. Veja que é espaço para ele, Mas ele tá jogando uma até asinha neste para Faria programa ele Lima. tem. Mas ele sabe que não. Agora, quando ele vem e fazendo de conta que não está criticando o Tarcísio de Freitas, mas criticando o Tarcísio de Freitas, ou ele está mal informado, ou ele não está acreditando que o Tarcísio realmente será candidato à reeleição em São Paulo, não mais à presidência da República como pensava. Então é uma crítica sem sentido, entendeu? Ele deveria poupar o Tarcísio. Vai que daqui até meados do próximo ano, o Lula faz um monte de besteira, o governo quebra a cara, a economia recua, nada desse cenário se desenha, mas nunca se sabe. E aí o Tarcísio. Pô, agora, o problema do Tarcísio é o seguinte: ele tem que decidir em março, aliás, primeiros dias de abril, se ele larga o governo de São Paulo para ser candidato a presidente ou se ele não larga. Porque para disputar a presidência ele vai ter que renunciar ao mandato de, de governador de São Paulo até o Noblar, eu tenho uma iniciozinho dúvida. de abril. Diga, qual é a sua dúvida, Alice? A minha dúvida é, o que que o Tarcísio está esperando? O Bolsonaro ser preso? Ele vai ser preso semana que vem, né? O Tarcísio está dando tempo ao tempo para olhar, está olhando para as coisas, vamos ver, não sei o quê. Hoje, todo mundo em torno do Tarcísio, antigamente era só o Kassab, secretário de governo dele, presidente do PSD, que dizia isso. Hoje, todo mundo em torno do Tarcísio está dizendo o quê? Não. Ele realmente já decidiu, ele vai ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo. O que seria realmente a decisão mais ajuizada que ele poderia tomar. Mas vai que daqui para março, eu falei daqui até meados do próximo ano, mas é porque eu tinha esquecido de falar do prazo de desincompatibilização para quem vai disputar cargo majoritário. Uhum. Então, daqui ele tem até início de abril para decidir. Não é que ele vai decidir isso no último dia, ele vai tomar essa decisão, ele tem que montar. Se ele sai do governo de São Paulo, quem vai ser o candidato dele? Quem é que vai ser o candidato a vice? Quais são as forças políticas que vão se coligar para apoiar essa chapa que o Tarcísio vai patrocinar? Tem muita coisa para decidir até lá. E já estamos em novembro. Tá pertinho. Março é ali. Peraí, só Então, pegar aqui o carregador, só um segundo. Me a tira aí ali só decisão para pegar dele o hoje é carregador. de ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo, salvo se o acaso, e o acaso não deve ser desprezado. A gente já teve um presidente eleito que não tomou posse, porque aí teve um problema de saúde, foi operado 7 vezes e morreu.
Acaso é acaso, não brinca com acaso. Se o acaso não fizer nenhuma surpresa até março, o Tarcísio vai ser candidato à reeleição. Agora, vai que um acaso de grandes proporções, pavimenta de novo, pavimenta de novo o caminho, asfalta de novo o caminho do Tarcísio para a presidência. Aí ele poderá ser candidato de novo a presidente. É, Agora, sem o apoio de Bolsonaro, não é do Dudu, não. É sem apoio do Bolsonaro, que está muito pertinho de ir para cadeia, hum. cadeia. Sem o apoio de Bolsonaro, que não obteve até agora, o Tarcísio não vai continuar governador de São Paulo, se candidatar a um novo mandato para São Paulo. E essa coisa do Bolsonaro, agora está o seguinte: o Alexandre de Moraes já mandou funcionários dele, de gabinete dele, ver as condições da penitenciária da Papuda, que é o grande presídio que nós temos aqui em Brasília, presídio de alta segurança, não sei o quê, para saber se vai mandar o Bolsonaro para lá. A Papuda tem sim condições Sim. de garantir a segurança de Bolsonaro lá. Sim, ela tem celas que ela pode colocar lá o frigobar, como o Lula tinha frigobar na cela dele lá em Tem Curitiba, um televisão. aparelho de ar-condicionado, um aparelho de televisão. Agora, se for como o do Lula, quando estava preso em Curitiba, é um aparelho de televisão que não entra, não tem essa história de plataformas aí digitais, você ficar vendo Netflix, Globoplay, enfim, não. Aí é só canais abertos, a televisão O aberta. Metrópolis deu que o Alexandre de Moraes já visitou, inclusive, a cela na Papuda, né? Que ele já, É, 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 é. já Mas